E quem aí não conhece a babosa, né? A famosa aloe vera. Aquela planta verdinha, às vezes com uns espinhos, que muita gente tem em casa, num vaso. Ou que já usou no cabelo, ouviu a avó falar para passar em queimadura de sol. Ela é super popular, sem dúvida. Mas assim, para além do que a gente ouve no dia a dia, o que será que os documentos mais técnicos, a ciência mesmo, diz sobre ela? É essa a nossa ideia hoje. Fazer uma análise mais a fundo do que está na farmacopeia brasileira, numa monografia europeia lá da Agência de Medicamentos e no artigo de revisão científica que a gente recebeu. A gente quer entender qual parte da planta se usa de verdade, para que serve e, talvez o mais importante, tem algum cuidado especial que a gente precisa saber? Porque o que a gente já percebeu é que, dependendo de como se usa a babosa, a história muda. E muda muito. Pode ir de um aliado para a pele até algo que exige, olha, bastante cautela. Exatamente. E a nossa conversa aqui vai ser guiada só por essas fontes mesmo, tá? O que a gente tem em mãos. E o que elas mostram é bem interessante. Não dá pra falar a babosa como se fosse uma coisa só pra tudo. Existem preparações bem diferentes. Principalmente o gel, aquele transparente de dentro da folha, e tem também o suco mais amarelado ou o látex que fica ali logo abaixo da casca. E essa diferença, ela é crucial, porque muda tudo: as propriedades, os usos e, fundamentalmente, a segurança. A gente vai explorar o que essas fontes falam dos usos medicinais, dos cosméticos e até de umas pesquisas aí que investigam outros potenciais. Perfeito. Então, bora mergulhar nesses detalhes e ver o que essas fontes revelam sobre essa planta tão conhecida, mas que talvez a gente não entenda tão bem assim. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara, lendo esses materiais, é justamente isso que você falou. A gente precisa parar de pensar na babosa como se fosse tudo a mesma coisa. As fontes separam bem, né? Diferenciam as partes da planta, como são preparadas. Isso parece ser o ponto central para começar. Sem dúvida. As fontes delimitam muito bem duas coisas principais. Primeiro, o gel. Aquele incolor, mucilaginoso, que se tira do interior das folhas frescas. É essa parte que a farmacopeia brasileira descreve com mais detalhe. Visualmente, é aquela polpa transparente, meio gelatinosa, sabe? Sei. Aquela que a gente costuma ver mais. Isso. E a composição é bem complexa. É muita água, claro, mas tem muitos polissacarídeos. O mais famoso talvez seja o acemanano. Ah, já ouvi falar do acemanano. Pois é, e tem vitaminas, minerais, enzimas, um monte de coisa. E, segundo a farmacopeia, o uso principal desse gel é tópico, para aplicar na pele. Aí, em contraste, a gente tem o que a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, e o artigo de revisão chamam de suco seco da folha, ou o látex. Ah, então não é o gel. Não é o gel transparente. É um líquido mais amarelado, às vezes até meio marrom, que escorre quando a gente corta a folha, sabe? Fica entre a casca e o gel. E a característica principal desse suco, desse látex, é que ele é rico num tipo de composto chamado antraquinona. Antraquinonas. Isso, como a aloína e a aloemodina. São substâncias que têm efeitos bem fortes no corpo, inclusive o efeito laxante, que é bem conhecido. E é justamente essa forma, o suco seco, o látex, que está ligado ao uso oral, que a EMA descreve, e também é daí que vêm os compostos isolados que o artigo de revisão analisa em pesquisas de laboratório. Entendi. Então, é quase como se fossem dois produtos diferentes da mesma planta. O gel de dentro, mais para a pele, mais suave talvez, e esse suco, ou látex, da casca, vamos dizer assim, com substâncias bem mais potentes, ligado ao uso interno ou à pesquisa de componentes específicos. Essa separação é a chave para a gente entender o resto, né? Os usos, os cuidados. Então tá, com essa diferença bem clara entre o gel e o suco látex, vamos ver para que serve cada um segundo as fontes. Começando pelo mais conhecido, né? O gel na pele. O que a farmacopeia brasileira destaca aí? Certo. Focando então no gel,
para uso tópico, a farmacopeia brasileira aponta principalmente para duas coisas: tratamento de queimaduras, de primeiro e segundo graus, e também como um auxiliar na cicatrização de feridas. Queimaduras e cicatrização. Ok. E ela não fala isso solto, né? Menciona algumas evidências para suportar essas indicações. Cita, por exemplo, estudos clínicos que compararam o gel da Aloe com tratamentos mais, digamos, convencionais. Um estudo mostrou que o gel ajudou a cicatrizar queimaduras mais rápido do que aquela gaze com vaselina. Interessante. Outro estudo, que eu achei bem interessante, avaliou o gel depois de cirurgia de hemorroida e observaram uma melhora na cicatrização. Os pacientes relataram menos dor e precisaram usar menos analgésico. Nossa. Tem também a menção a um estudo que comparou um creme com aloe com a sulfadiazina de prata, que é um tratamento bem comum para queimadura em queimaduras de segundo grau, e o creme de aloe levou a uma cicatrização mais rápida. E até para acne, olha só. Um estudo mostrou que combinar o gel de aloe com tretinoína, que é um remédio para acne, Sei. foi mais eficaz do que usar só a tretinoína. Uau, bastante coisa pro gel, então. Sim. E além desses estudos em humanos, a farmacopeia também cita estudos não clínicos, feitos em vivo em animais, que ajudam a gente a entender como o gel poderia funcionar. Esses estudos sugerem que o gel pode estimular células importantes para a defesa e para o reparo da pele, tipo macrófagos, fibroblastos. Também pode ajudar a prevenir um dano maior na pele logo depois de uma queimadura, sabe? Reduzindo a isquemia dérmica. E parece ter uma ação anti-inflamatória também. Entendi. Pelos mecanismos ali de bradiquinase e tromboxanos que você mencionou antes. Isso, por aí. Mecanismos que ajudariam a reduzir a inflamação. Muito bom ver essa base de estudos clínicos e de mecanismo para esse uso cicatrizante em queimaduras que é tão popular, né? Agora, vamos mudar de cenário, saindo da pele e indo para um uso bem diferente. O que as fontes falam sobre o suco seco, ou o látex, aquele rico em antraquinonas, e sobre a aloína, a aloemodina? Aqui a história parece ser bem outra, né? Completamente diferente. Quando a gente fala do suco seco, para uso oral, a monografia da EMA reconhece um uso medicinal estabelecido na Europa, como laxante. Laxante. Ok, isso também se ouve falar às vezes. Sim, mas aqui os detalhes são fundamentais. É um laxante do tipo estimulante. Ele age direto no intestino grosso, aumentando os movimentos, o peristaltismo. E o uso recomendado é super específico, só para curta duração. Geralmente, não mais que uma semana. E para tratar casos de constipação intestinal ocasional, em adultos e adolescentes acima de 12 anos. Ah, então não é para quem tem problema crônico de intestino preso. Não, de jeito nenhum. É para aquela situação pontual, ocasional mesmo. Entendi. E a pesquisa sobre câncer que o artigo de revisão traz? Então, essa pesquisa sobre um potencial anticâncer, que é o foco do artigo de revisão, está num estágio bem anterior. O artigo junta vários estudos pré-clínicos. Isso quer dizer o quê? São pesquisas feitas em laboratório, com células isoladas in vitro, ou em modelos animais in vivo. O foco nesses estudos são os compostos que a gente isola do látex, principalmente a aloína e a aloemodina. Certo. Os mesmos compostos do efeito laxante. Exato. E nesses experimentos de laboratório, esses compostos mostraram, sim, um potencial interessante contra células de vários tipos de câncer. O artigo cita exemplos como células de câncer de cólon, estômago, pulmão, mama, cervical, pâncreas, fígado, esôfago, até oral. Nossa, uma lista grande. Sim, eles mostraram que conseguem inibir a multiplicação dessas células, conseguem induzir a morte programada delas, que a gente chama de apoptose, também ativam um outro mecanismo celular chamado autofagia e interferem em algumas vias de sinalização que são importantes para o câncer crescer e sobreviver. Parece promissor, então. Parece, mas, e aqui a gente precisa ser muito clara, como o próprio artigo de revisão faz questão de frisar, esses resultados são de laboratório e em animais. Essas substâncias, a aloína e a aloemodina,
não foram testadas diretamente em seres humanos como tratamento para o câncer. Ah, esse é um ponto crucial. Fundamental, ainda falta muito chão, sabe? Precisaria de ensaios clínicos rigorosos, feitos em pacientes, para ver se tem alguma eficácia real e, muito importante, se seria seguro usar para isso. Então, assim, de jeito nenhum a gente pode pegar esses achados pré-clínicos e achar que é uma terapia para câncer comprovada ou que está disponível hoje. Não é isso. Entendi perfeitamente. É impressionante como da mesma planta podem sair coisas tão distintas. De um lado, o gel com evidência para acalmar, reparar a pele. Do outro, o suco seco, um laxante forte, mas de uso bem limitado. E numa terceira linha, esses compostos isolados, mostrando um potencial em pesquisa de bancada, mas que ainda precisa de muita validação para, quem sabe, um dia, chegar perto de uma aplicação clínica real contra o câncer. Fica muito claro que tratar a babosa como uma coisa só é um grande erro, né? Essa distinção toda leva a gente, claro, para um ponto fundamental, que você já até tocou, a segurança. Se as partes e os usos são tão diferentes, os cuidados também devem ser, né? O que a gente precisa saber antes de usar a babosa segundo esses documentos? Exatamente. Os perfis de segurança que as fontes descrevem são bem diferentes mesmo. Vamos começar pelo gel uso tópico de novo. De acordo com a farmacopeia brasileira, as restrições são, assim, relativamente poucas. A principal contraindicação é para quem já sabe que tem hipersensibilidade, ou seja, alergia, aos componentes da aloe vera ou a outras plantas da mesma família. Alergia, ok. E uma precaução importante é olhar a aparência do gel. Não se deve usar se ele tiver alguma alteração na cor normal dele. Isso pode indicar que ele estragou ou está contaminado. E efeitos adversos. São considerados raros, mas pode acontecer dermatite de contato, uma irritação ou alergia na pele ou uma sensação de queimação onde aplicou. A própria fonte até levanta uma hipótese, que talvez esses efeitos possam estar ligados a uma contaminação sem querer do gel com aquelas antraquinonas do látex amarelo, sabe? Que ficam mais para fora da folha. Ah, entendi. Que não deveriam estar ali no gel puro para a pele. Exato, que idealmente não deveriam estar presentes no gel puro para uso tópico. Certo. Então, para o uso na pele, os cuidados são mais ligados a uma possível alergia da pessoa e a usar um gel de boa qualidade. Mas e quando a babosa é ingerida? Na forma do suco seco, do látex? Aí a conversa sobre segurança fica bem mais séria, né? Pela quantidade de alertas que você já deu sobre o uso laxante. Sim, aí o cenário muda bastante e a monografia da Amy é bem detalhada, bem rigorosa nos alertas. Para o suco seco ou látex, uso oral, a lista de contraindicações é longa. Não pode usar quem tem hipersensibilidade conhecida, qualquer tipo de obstrução intestinal ou estreitamento ou falta de movimento do intestino, atonia, apendicite ou mesmo suspeita, doenças inflamatórias intestinais ativas como Crohn ou colite ulcerativa, dor na barriga sem saber a causa e quadros de desidratação grave com perda de água e eletrólitos. E, muito importante, é contraindicado durante a gravidez, durante a amamentação e em crianças menores de 12 anos. Nossa, é uma lista bem restritiva mesmo. Gravidez, amamentação, crianças, várias condições intestinais. Exato. E além dessas contraindicações absolutas, tem as advertências e precauções, que são super importantes. A principal é evitar o uso prolongado. O que seria prolongado? Mais de 1 a 2 semanas, você disse? Isso, normalmente se fala em mais de 1 a 2 semanas. Usar direto um laxante estimulante como esse pode levar à dependência, sabe? O intestino meio que acostuma e só funciona com estímulo. Isso pode prejudicar a função normal do intestino a longo prazo e causar desequilíbrio de eletrólitos, principalmente perda de potássio. Perda de potássio é sério? Muito sério. Por isso a EMA reforça que se alguém precisa usar laxante todo dia, tem que investigar a causa da constipação com o médico. Não é para ficar tomando por conta própria. Outro ponto fundamental, consultar médico ou farmacêutico antes de usar se a pessoa já toma outros remédios.
tem risco de interação. A perda de potássio pode mexer com remédios para o coração, tipo glicosídeos cardíacos, antiarrítmicos, e o desequilíbrio pode piorar se usar junto com diuréticos, corticoides ou produtos com raiz de alcaçuz. Alcaçuz também mexe com potássio, né? Exatamente. E quem tem problema nos rins também precisa ter cautela. Ok. E efeitos colaterais comuns desse uso oral? Os mais comuns são dor abdominal, cólicas e diarreia, especialmente se a dose for muito alta. O uso crônico, além dos problemas que a gente já falou, pode causar uma pigmentação escura na mucosa do intestino, chamada melanose colônica. Geralmente some depois que para de usar. E pode levar a desequilíbrios de água e eletrólitos mais sérios, que aparecem em exames como perda de proteína ou sangue na urina. E pode ter uma alteração na cor da urina também, ficar mais amarela ou avermelhada por causa dos metabólitos das antraquinonas. Mas isso é considerado sem importância clínica. Reações de alergia, embora menos comuns, também podem acontecer. E em caso de superdosagem ou abuso crônico? A coisa piora. Sim, aí os riscos aumentam. Pode dar diarreia muito forte, com perda perigosa de líquidos e eletrólitos, e tem relatos na literatura médica que associam o abuso crônico de laxantes com antraquinonas a casos de hepatite tóxica. E hepatite tóxica? Caramba! Pois é, e a EMA também justifica as contraindicações na gravidez e amamentação, citando dados pré-clínicos de laboratório sobre o risco genotóxico, que é o potencial de danificar o DNA de algumas dessas antraquinonas, como a hemodina e a aloemodina, e também o fato de que metabólitos ativos delas podem passar para o leite materno. Isso reforça muito a necessidade de evitar o uso nessas fases. Muito claro que, baseado no que a Emma está dizendo, o suco seco ou o látex da babosa não é algo para se tomar de qualquer jeito, por conta própria ou por muito tempo. A diferença de segurança entre passar o gel na pele e ingerir o suco ou látex é gritante. Bom, diante de tudo isso que a gente explorou, as diferentes partes da planta, os usos tão distintos, esses perfis de segurança tão contrastantes, como a gente pode resumir a ideia de um uso consciente, seguro e responsável da babosa? Baseado nessas fontes que a gente analisou, claro. Qual seria a mensagem principal para quem está ouvindo? Acho que a gente pode resumir em alguns pontos-chave, né? Para ter um entendimento mais responsável, sempre lembrando que a gente está falando do que essas fontes específicas mostraram para a gente. Primeiro, e talvez o mais fundamental de tudo, a aloe vera, a nossa babosa, não é uma coisa só. O gel transparente de dentro e o suco seco ou látex amarelado são coisas diferentes. Diferentes na composição, nos usos indicados e, muito importante, na segurança. Certo, não é tudo babosa. Não é tudo babosa. Segundo, o gel para uso tópico, segundo a Farmacopeia Brasileira, tem indicações bem definidas ali para queimaduras, para cicatrização. Para a maioria das pessoas, parece ser seguro para usar por fora, na pele, mas tem que prestar atenção naquela chance rara de dar alergia ou irritação e, claro, usar um gel de boa qualidade, que não esteja com a cor alterada, essas coisas. Ok, gel na pele, geralmente seguro, com atenção à alergia e qualidade. Isso. Terceiro, o suco seco ou os extratos ricos em antraquinonas para uso oral. A EMA reconhece um uso medicinal como laxante, mas é um uso muito específico, só de curta duração e para constipação ocasional, e ele vem junto com uma lista enorme de contraindicações importantes, gravidez, amamentação, crianças, várias condições médicas e advertências muito sérias sobre os riscos de usar por muito tempo, os potenciais efeitos colaterais e a chance de interagir com outros remédios. Então, assim, definitivamente não é para usar de qualquer jeito, nem direto, nem sem orientação adequada. Uso oral, muita cautela, só pontual, com orientação e muitas restrições. Muita cautela. Quarto ponto. A pesquisa sobre a aloína e a aloemodina para o câncer está em estágio pré-clínico, laboratório e animais. Os resultados mostram um potencial? Mostram. Justifica mais pesquisa? Justifica. Mas não tem comprovação nenhuma de eficácia ou segurança em seres humanos até agora. Então, de jeito nenhum, isso deve ser considerado ou usado como uma terapia para o câncer.
Pesquisa de câncer, promissor em laboratório, mas longe de ser um tratamento hoje. Exatamente. E aí, por fim, o que seria esse uso consciente, então? Seria usar a parte certa da planta para a finalidade certa. Gel na pele para queimadura, por exemplo, se for o caso. Respeitar as indicações e as doses recomendadas. Conhecer e respeitar assim, rigorosamente as contraindicações e as advertências, principalmente para o uso oral. Evitar de forma categórica o uso prolongado de laxantes estimulantes, como o suco ou o látex. E, fundamentalmente, sempre buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado, médico, farmacêutico, se tiver dúvida, se tiver alguma condição de saúde pré-existente ou se estiver usando outros medicamentos. Ah, e claro, ter aquele cuidado se for preparar o gel em casa para tentar evitar ao máximo misturar com o látex amarelo da casca. Excelente resumo. Fica muito claro que a informação precisa, né, vinda de fontes confiáveis como essas que a gente analisou, é a ferramenta mais importante que a gente tem para fazer escolhas seguras, conscientes sobre a nossa saúde. Seja com planta medicinal, seja com qualquer outro recurso. E com essa síntese, acho que a gente encerra a nossa análise focada nesses documentos que recebemos sobre a aloe vera, a nossa popular babosa. E sabe, para deixar uma reflexão final, uma coisa que essa análise toda me fez pensar é como é fascinante ver que uma única planta pode dar para a gente preparações com atividades, com aplicações e com perfis de segurança tão, mas tão diferentes. Isso realmente reforça a importância da gente ter um conhecimento detalhado, sabe? Saber exatamente qual parte da planta, qual a forma de preparo, quando a gente decide explorar os recursos que a natureza oferece. Não basta só saber o nome da planta, né? Tem que entender as nuances dela. É uma ótima reflexão para a gente fechar. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, tenha sido esclarecedora e que incentive todo mundo a buscar informação sempre com um olhar curioso, mas também crítico, bem informado, principalmente quando o assunto é saúde. Valorizar fontes confiáveis faz toda a diferença. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.